Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias. E hoje, com um diferencial, vamos ter a estreia da editoria de Educação com UIB Educação. Vamos falar um pouco mais sobre a educação dos municípios próximos aqui do interior da Bahia e também seus novos projetos. E para iniciar da melhor forma, vamos receber o secretário de Educação do município de Manoel Vitorino, Robson Vilar. E antes da gente começar, só vou fazer uma intro rapidinha sobre ele para vocês. Bom, Robson Vilar é professor de matemática e física com quase 20 anos de experiência na área e também o atual secretário municipal do município de Manoel Vitorino. Robson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Interior Baiano Notícias. Obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui junto com vocês e parabenizar por essa iniciativa, né? De estar abrindo aqui no podcast um espaço para a gente falar da educação pública da Bahia e do interior da Bahia, principalmente. Perfeito, Robson. Bom, para a gente começar da melhor forma, eu queria entender um pouco mais como é que funciona e funcionou essa sua trajetória na educação, né? Até se tornar o atual secretário do município. Vi aqui que você é professor de matemática e física também, então eu queria entender por que escolher essas áreas, né, tantas opções que a gente tem, e saber como é que foi esse processo até se tornar o secretário. Bom, o processo se iniciou já há algum tempo, né, afinal Perfeito. de contas já tenho 45 anos de idade, mas eu sou lá do município de Manoel Vitorino, município aqui do Sudoeste, né, são cerca de 100 quilômetros aqui do município de Vitória da Conquista, e fui lá toda a minha trajetória educacional na educação básica, né? Na minha época, lá por volta dos anos 90, né, quando eu estava concluindo o ensino médio, a minha cidade oferecia o curso de magistério para o ensino médio. Então, eu entrei meio que por falta de opção mesmo, né? Então, eu fiz o magistério, né? E no nível médio, isso me habilitava já para lecionar, né? De lá para cá, a legislação mudou, né? Hoje a gente precisa ter a licenciatura. Sim. Mas naquela época você podia lecionar, tendo esse curso técnico, né? Então, fiz o magistério em 98, concluí o ensino médio, e partindo para o mercado de trabalho, as opções que eu tinha eram na área que eu tinha a formação mínima, né? Se você me perguntasse ao Robson daquela época, talvez ele não quisesse ser professor, né? Mas por falta de opção, eu acabei depois, comecei a lecionar por volta dos anos 2000, né? Época também que eu fiz o concurso público, e a partir daí fiz a minha primeira licenciatura em matemática, depois fiz também na área de física, e a paixão pela educação foi um processo que eu fui aprendendo a gostar, né? Hoje posso dizer com certeza de que fiz a decisão, que talvez não foi uma decisão por querer, mas Sim. Agradeço muito pela profissão que tenho, amo a educação, né? Me apaixonei pela educação, adoro o que faço. Enfim, aí me formei, me especializei, por volta agora do ano de 2020, eu terminei o mestrado em física, que fiz aqui na UESB, aqui em Vitória da Conquista. E de lá para cá, né, esse processo de estar dentro da sala de aula, né, foi o que ocupou a maior parte aí da minha vida, né? Já são 20 anos trabalhando lá no município de Manoel Vitorino. No último concurso de professor também fiz aqui para Vitória da Conquista. Hoje eu também sou professor do município de Vitória da Conquista, né? Atualmente licenciado, né? Que eu estou atuando lá como secretário de Educação do município de Manoel Vitorino. Essa é uma área nova para mim, né? Eu estou lá há 4 meses como secretário de Educação. Minha trajetória sempre foi realmente dentro da sala de aula. E como é que tem sido essa experiência? Assim, por mais que tenha sido pouco tempo, né, esses 4 meses, como é que tem sido essa sua primeira experiência, saindo um pouco da sala de aula e agora tendo que lidar com várias salas de aula, podemos dizer assim? Exatamente. Posso dizer com certeza de que não é fácil. Perfeito. Né? Assim como o trabalho dentro da sala de aula também não é fácil. Né? Mas é um desafio totalmente diferente. A visão de professor, de quem está no chão da sala de aula, ela é muito importante. Eu acredito que seja um pré-requisito para você estar à frente da gestão de uma secretaria, mas você precisa de novas habilidades, né? Habilidades que você não traz como professor. Você traz o básico, você conhece o chão da sala de aula, você saber quais são as necessidades que uma escola tem, né, enquanto professor, entender como é que funciona a dinâmica da escola, quais são as necessidades dos professores. Isso aí,
o professor que vem da sala de aula traz. Mas quando você se depara com a Secretaria de Educação, você vai ter novos desafios, né, de gestão que você vai precisar desenvolver num curto intervalo de tempo, né, porque você assume a secretaria e já inicia um ano letivo. Né? Então, os desafios são grandes. Né? A gente ainda está nesse processo, é claro, né, mas graças a Deus a gente já conseguiu alguns avanços. Bom, aproveitando que você comentou sobre esses alguns desafios na gestão em si, eu queria saber também sobre desafios na educação pública, que a gente sabe que enfrenta em qualquer cidade, a gente tem essa dificuldade ainda. E eu queria saber quais foram os principais desafios que você viu, né, em Manoel Vitorino, e se a secretaria já está pensando em algumas maneiras de poder, né, tentar evitá-los ou melhorias. Queria entender um pouco mais dos próximos projetos nesse sentido. Certo. Eu acredito que o desafio de Manoel Vitorino, ele seja compartilhado com os municípios do Brasil, de certa forma, né? Que é um desafio de melhoria da qualidade do ensino. Perfeito. Né? O Brasil passou por um processo de ampliação da oferta, né? A gente conseguiu chegar à maioria dos alunos. Hoje, a maioria dos alunos estão dentro da escola. Perfeito. Né? Esse é um processo que durou alguns anos, né? Mas o desafio da qualidade ainda é o nosso maior desafio, tanto de Manoel Vitorino quanto da maioria dos municípios, como eu acabei de dizer. Então, enfim, quando a gente assume a secretaria, no caso de Manoel Vitorino, você tem desafios na área de estrutura, né? A gente tem escolas, a gente encontrou escolas em péssimas qualidade de estrutural, sem estrutura nenhuma, escolas que realmente não tinham como funcionar as aulas, né? Não todas, mas uma parte, né? E nesse curto espaço de tempo, né, a gente entra no mês de janeiro, quando eu assumi a secretaria, e aí você se depara com um processo burocrático, né? Porque se eu quero arrumar essas escolas, se eu quero melhorar a estrutura dessas escolas, eu preciso de tempo para fazer planejamento, para fazer licitação, toda uma burocracia, né? Então, a gente teve que escolher o que a gente iria iniciar fazendo nessa área de estrutura da escola, né? Então, a gente pegou aquelas escolas que realmente não tinham como funcionar e fizemos uma licitação, fizemos uma reforma em algumas escolas, né? Na parte de conhecimento, né? Na parte pedagógica, que é o trabalho, a finalidade, né? É a finalidade maior da educação como um todo. A gente fez um planejamento e um estudo de como é que estava a questão do aprendizado, pedagogicamente, como é que esses alunos estão, né? Então, analisando as avaliações que a gente tinha, as avaliações nacionais, IDEB, que é a avaliação nacional, né, feita pelo IDEB, a avaliação do governo estadual, a gente pegou esses índices como parâmetro, né? E Manoel Vitorino, né, a gente tem uma média, a gente está numa média de 5 pontos no IDEB para a educação básica nos anos iniciais, e à medida que a gente vai avançando para os anos finais e ensino médio, essa média vai caindo. Né? Então, a gente, olhando para essas escolas, a gente identificou qual escola precisava de mais atenção. Obviamente, lá eu vou ter esse ano 22 escolas funcionando, né? E essas escolas estão espalhadas por uma extensão territorial, porque no Manoel Vitorino você fala de população, município pequeno, são por volta de 14 mil habitantes, mas a área territorial do município são mais de 2.000 quilômetros quadrados, né? E as minhas escolas, que são 22, estão espalhadas por toda essa área rural. Eu tenho uma escola que está a 80 quilômetros da sede. E aí, quando eu olho para esses índices e eu analiso como é que estão essas escolas em termos de aprendizagem, a gente identificou aquelas que estavam com a nota mais baixa no IDEB, né? E a gente está começando aí agora um projeto de tempo integral justamente nessas escolas. Então, legal. A ideia é começar pelas escolas que estão com sinal vermelho já, né? Pedindo socorro. E você comentou que tem essas escolas que são mais distantes da sede. Como é que funciona esse deslocamento dos moradores jovens que estudam e vivem-se na cidade, mas que tem que se deslocar por conta de, talvez, de opção, escolher estudar naquela escola ou por necessidade? Então, eu queria entender como é que funciona essa questão do deslocamento por conta dessa necessidade. Certo.
essas escolas, elas, como eu falei, estão espalhadas por toda essa área, né? E elas estão lá para atender moradores que estão próximos a elas, né? Alunos que estão ali, moram nessas localidades rurais. E daí vem um grande desafio também da educação, que é específico de Manuel Vitorino. Não posso dizer da maioria dos municípios, mas de municípios que, como Manuel Vitorino, tem uma área grande, né? A gente transporta diariamente mais de 1.000 alunos. Então, a logística desse transporte é um grande desafio. É grande. Né? É um grande desafio. Então, essas escolas, por exemplo, uma escola que está a 80 quilômetros, ela vai trazer, nessa escola, vai estudar alunos que a maioria deles, 90% deles, não consegue chegar, apesar de estar próximo, não consegue chegar a pé, né? Como o aluno da sede que vai a pé para a escola. Sim. Então, a gente tem toda essa estrutura, a gente tem mais de 100 linhas de transporte escolar para levar esses alunos para essas escolas. Legal. Bom, eu acho que outro ponto importante quando a gente fala de educação também é a questão da alimentação, né? A gente sabe que a alimentação escolar é fundamental também, e eu queria saber, porque eu fiquei sabendo que teve a implantação de um novo cardápio nutricional nas escolas em Manuel Vitorino, e eu queria entender como é que funcionou, como é que foi o estudo para fazer essa alteração desse cardápio, e como é que está sendo a receptividade dos alunos, né? Se gostaram ou não, também tem esse ponto da gente saber o feedback deles. Sim, quando se fala em educação, você pensa primeiro em aprendizagem, né? Mas para garantir a aprendizagem, eu preciso garantir alguma estrutura física, né? Questão de qualidade, de oferecer boas condições de um ambiente agradável para receber esse aluno, né? E a questão nutricional é imprescindível, né? Não tem como aprender se estiver com fome, né? Se tiver uma merenda atrativa, isso leva o aluno. Ainda mais num município como Manuel Vitorino, que você tem uma população, né, digamos assim, carente, né? Parte dessa população é carente. Então, a questão da merenda foi uma questão que a gente ainda no final do ano de 2024, quando a gente sentou com o prefeito e começou a planejar a educação do município, a gente elegeu como prioridade, né? Eu elegi, a minha prioridade maior é fazer com que o meu aluno aprenda mais. Só que para mim chegar lá, eu preciso oferecer toda essa estrutura, né? Então, a merenda escolar foi uma coisa que a gente deu muita atenção. Então, a gente contratou uma equipe nutricionista, né? Para poder planejar esse cardápio, né? E foi algo que a gente avançou bastante, né? Então, os alunos, o feedback que a gente está tendo, né? Os alunos estão realmente gostando muito da merenda, né? E tem dado certo, né? Isso é positivo, então. Sim, com certeza. Bom, falando um pouco também, como você falou, o principal e o fundamento, né, da educação é educar. E aí eu queria falar um pouco também sobre inclusão no município de Manuel Vitorino. Como é que o município vem se preparando, e a secretaria também, para esse tipo de educação mais especial, né? Que exige também um tratar mais especializado com esses estudantes. Como é que funciona isso em Manuel Vitorino? Essa parte da inclusão é um grande desafio em Manuel Vitorino, volto a dizer, na geral, maioria, né, dos municípios, né? Então, primeira coisa, a gente garantir a matrícula desse aluno, garantir que esse aluno esteja incluso, né? São alunos do município, são alunos como qualquer outro aluno, né? A gente precisa garantir que eles possam ter acesso à escola e permaneçam também na escola. Então, lá em Manuel Vitorino, a gente tem mais de 100 alunos na rede com laudo, né, que já tem laudo, fora aqueles que a escola já detectou que tem algum transtorno, alguma deficiência, né, mas que ainda não passou pelo processo clínico para obter esse laudo. Então, no início da gestão, a gente teve um cuidado de estar levando uma formação para os professores, ainda na jornada pedagógica, que é um evento que a gente faz antes do início do ano letivo, né? A gente levou uma formação, né? E estamos também já planejando formações ao longo desse ano, tanto para os professores como para o pessoal de apoio, né? Os cuidadores, os assistentes de sala que acompanham esses alunos. Além disso, estamos também implantando nas escolas as salas multifuncionais, né? Chamadas salas de AE. Legal. Né? Estamos fazendo essa implantação. A gente percebeu que muitas escolas não tinham essa sala ainda, né? E essa é uma sala importante para fazer o atendimento desse aluno. Perfeito. Então, está tendo esse trabalho também com a educação mais especializada no município, né? Com certeza. Eu vi também que teve uma nova implantação de uma escola em tempo integral em Manuel Vitorino, que não tinha antes, e agora teve essa nova iniciativa.
Então, eu queria entender aí, como é que foi a decisão de vamos botar uma escola em tempo integral aqui, como é que está sendo esse impacto também na população, tanto para os familiares, os pais, né, e para os alunos, como é que receberam isso? Porque é diferente do que a gente está acostumado e que eles estavam acostumados de estudar somente um turno, eles estão ficando agora também os 2 turnos. Então, eu queria entender como é que está sendo essa receptividade, o impacto em geral na sociedade e principalmente dos alunos, esse retorno deles também, se gostaram ou não. A escolha da escola, né? Primeiro a gente decidiu pela escola de tempo integral, que já é uma política nacional, né? Essa é uma política nacional que já vem imposta via o governo federal. E agora, em 2025, está finalizando um plano decenal de educação que previa que pelo menos 50% da matrícula dos municípios já estivessem em tempo integral, né? Ou 50% das escolas, ou 25% dos alunos. A gente pegou uma rede que não tinha nenhum aluno de tempo integral, né? Então, é um processo novo para o nosso município, infelizmente. Já deveria estar avançando e a gente ia ampliar, mas a gente teve que iniciar. A escolha da escola foi baseada nos indicadores. Então, a gente pegou justamente a escola que tinha os piores indicadores, né? Os indicadores, as notas mais baixas no IDEB. A gente escolheu essa escola, que por acaso é uma escola da zona rural. Entendi. E aí já aumenta também a nossa dificuldade, né? De acesso de também. acesso, exatamente. Então, assim, essa é uma escola que oferece desde o ensino fundamental 1, da educação infantil até o ensino fundamental 2, o 9º ano, né? Aí a gente implantou, a gente teve que reformar a escola, a gente teve que ampliar a escola, principalmente a parte de cozinha, refeitório, né? A gente teve que mexer em tudo isso, né? Tivemos que ampliar, além dessa escola, um anexo, porque quando você tem no tempo parcial, você tem os alunos em 2 turnos, então você consegue atender, se eu tenho 200 alunos, eu consigo atender 100 pela manhã, E 100 100 pela tarde. Se eu tenho tempo integral, eu tenho os 200 o dia todo, né? Então, eu preciso de mais sala, então a gente teve que fazer uma reforma no anexo para atender todas as salas, né? No período da manhã e da tarde. E a recepção, no início, cria um impacto, né? Então, alguns alunos gostam, outros não gostam, né? Mas, com o passar do tempo, o resultado vem, né? E depois desses 2 meses de aula, a gente já tem alguns alunos que estão dando depoimento, né? Que estão gostando, porque, de fato, estão passando mais tempo na escola. E isso, de certa forma, certamente contribui para o aprendizado, né? Então, fica mais tempo, tem mais oportunidade de aprender. E esse ensino que é dado pela manhã e pela tarde é o mesmo? Ou são feitos outros tipos de atividades à tarde que talvez seja mais dinâmica também? Que não deixe de ser educação, mas que seja uma educação cada vez mais dinâmica. Então... Exatamente. O tempo integral, ele tem uma matriz diferente, né? Então, justamente pelo que você falou aí. Além de ter as aulas do currículo comum, português, matemática, geografia, história, você tem algumas aulas, algumas oficinas, né? Que trata de trabalhar a questão do esporte, né? Que o adolescente gosta muito na questão do esporte, música, enfim. Você tem uma grade mais diversificada. Perfeito. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre a dificuldade de também tentar manter o aluno na escola, né? Principalmente do interior, então a gente sabe que tem esse desafio também. Queria saber como é que era a situação em Manoel Vitorino antes e com o Busca Ativa, né? Se tem revertido esse quadro, se teve tido mudanças, se esse índice reduziu, como é que funcionou ao longo desse período que você vem aí na gestão? Bom, o município teve, segundo os dados oficiais de 2024, a matrícula total do nosso sistema foi por volta de 2.400 alunos, né? Quando a gente faz uma análise do número de alunos nascidos nos últimos 3, 4 anos, você tem como fazer uma projeção de quantos alunos você vai ter na educação infantil, na creche, né? E comparando esses números, a gente viu que existiam alunos fora da escola, né? O que a gente fez? Automaticamente, a gente abriu vagas para alunos da educação infantil de 3 anos, que são chamados alunos de creche. Entendi. Ainda, né? O município ainda não tem uma creche, mas a gente tem escolas de educação infantil que poderiam receber esses alunos que estavam fora da escola. Então, a gente, inclusive, teve que construir algumas salas, ampliar algumas salas, né? Então, a gente começou a atender esses alunos de 3 anos,
né? Uma parte importante porque esse aluno de 3 anos, principalmente das famílias carentes, dá a oportunidade da mãe, enquanto o aluno está na escola, ela está trabalhando, né? Apesar da gente não ter creche, mas a gente tem no município uma creche que está em construção, só que paralisada há muito tempo, né? Então, a prefeitura já tomou algumas ações nesse sentido e a gente conseguiu repactuar, né? Então, essa obra que estava paralisada, em breve vai ser retornada. E essa creche é um equipamento muito importante, né, para o município. Então, a gente ampliou o número de alunos de creche. Um outro dado também que a gente analisou é a questão da educação de jovens e adultos. Perfeito. Né? A educação de jovens e adultos é uma pauta que eu considero muito importante, né? Jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar. Eu acho que é um papel, né, da gente, enquanto secretaria, enquanto secretário, oferecer essa oportunidade. Então, a gente, quando olhou para os dados de Manuel Vitorino, outra coisa que a gente descobriu é que quase 25% da população do município são formados por pessoas não alfabetizadas. Entendi. Né, que não tiveram acesso ao mínimo, né, que é a alfabetização. Então, a gente também criou um projeto para ampliar a matrícula de jovens, adultos e idosos. E aí, eu queria aproveitar já, pegando esse gancho aí, esse programa que você está falando é o EJA, né? Que tem essa função. Exatamente. Aí eu queria entender como é que tem sido essa receptividade aí do público, na formação dessa primeira turma aí, para poder tentar formar o pessoal, que também, como você falou, é jovem, é adulto, é idoso. Então, como é que foi essa receptividade? Como é que está funcionando também o tratar? Se a educação, a forma de ensino é diferente ou não? Sim, a forma é totalmente diferente porque você você está tratando já com pessoas que já têm uma bagagem, né? Perfeito. Às vezes a pessoa ela não sabe ler e escrever, mas ao longo de uma vida, pensa numa pessoa que é idosa, ela aprendeu muita coisa, né? Então, a abordagem, metodologia que esse professor vai usar com um adulto não pode ser a mesma de fato, de uma criança, né? Então, a gente ofereceu uma formação para esses professores, né? Eles já estão desenvolvendo um trabalho que, assim, os depoimentos que a gente tem são para a gente que é educação, mas até para quem não é da educação, que vê um idoso, emociona, né? É muito emocionante. Então, tem sido um resultado muito gratificante, né? A gente já está conseguindo atender quase 600 alunos, né? Então, a gente saiu de um número que beirava por volta dos 60, 70 alunos na rede, para mais de 600 alunos, né? Cerca de 600 alunos. Então, avançamos bastante, estamos felizes com esse trabalho, né? E esperamos ampliar ainda mais nos próximos anos. Perfeito. Bom, Robson, nossa conversa está muito boa, eu só vou lhe interromper um pouquinho para falar com o pessoal que está nos assistindo lá de casa. Bom, se você está gostando desse bate-papo aqui no nosso IB Educação, não perca tempo, tá? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Se você também não pode acompanhar pelo YouTube, é só você acessar pelo Spotify. Se você quer acompanhar a gente também pelas redes sociais, é só ir procurar @interiorbaiano e conferir também todas as notícias através do nosso site interiorbaiano.com.br e ficar por dentro de todas as novidades. Bom, agora a gente vai para o segundo bloco de perguntas aqui com o Robson. E eu queria entender um pouco também, Robson, sobre a educação continuada em Manuel Vitorino, né? A gente quer falar um pouco mais sobre essa questão da formação e da qualificação dos profissionais, né? A gente fala muito sobre os estudantes, mas eu acho legal a gente também tratar um pouco também do profissional, do professor, como você, que está ali no dia a dia, na lida. Então, eu queria entender quão importante isso você considera como professor, como secretário de educação e também para a população de Manuel Vitorino. Com certeza. Eu acho que a formação continuada, ela serve para qualquer profissão, né? Para qualquer área. Também acho. Né? Mas para a área de educação é imprescindível. Então, não tem como você ser professor e não ser um eterno estudante, né? E essa é uma área importante que, às vezes, é negligenciada por quem está na gestão, né? Os municípios, na sua maioria, eles têm planos de carreira, né, que prevê uma progressão na carreira, né? E essa progressão, às vezes, está vinculada a essa formação continuada. Então, o professor, ao longo da vida, ele vai buscando uma especialização, um mestrado, doutorado, e, como consequência disso, ele recebe uma gratificação por isso, né? Uhum. Então, só que nos últimos anos, o que a gente viu é que, por parte da gestão, não foram oferecidos esses cursos, né?
Então, a gente iniciou com uma primeira formação já no início do ano, né? Que é a chamada jornada pedagógica, que nos últimos anos tinham sido feita no modelo em que o professor ia para a escola só fazer um planejamento. Entendi. Né? Que é importante e tem que ser feito, não só no início, mas durante todo o ano letivo, isso aí é imprescindível. Mas a gente também fez questão já de incluir algumas oficinas, né, para iniciar essa formação dos professores. E estamos também com um projeto de, ao longo desse ano, oferecer mais algumas formações em algumas áreas que a gente vê que é necessário, como a educação inclusiva, como o tempo integral, que também exige uma nova dinâmica, uma nova forma de abordagem. Então, o professor precisa de apoio, né? Uhum. E a gente, enquanto gestão, nosso papel está oferecendo essa formação. Perfeito. Bom, acho que além de tudo isso, para a educação do estudante, e eu acho que também para o desenvolvimento dele, a gente falou até aqui um pouco sobre isso, o esporte eu acho que é imprescindível. Eu sou até um pouco suspeita a falar sobre esporte, porque eu gosto bastante e eu acho que influencia e influenciou também na minha formação ao longo dos anos, que é uma maneira da gente poder também, acho que influenciar o estudante a ter oportunidade. Então, eu queria saber se a secretaria vem tendo projetos que vão abraçar mais essa questão esportiva, se os estudantes também pedem esse tipo de projeto e se tem algum em especial que você destacaria aí para a gente. O esporte é algo que para o estudante é muito atrativo, né? Eu, enquanto professor, eu cansei de ver o aluno vir na sala dos professores chamar o professor para ir para dar aula. Só que esse professor é professor de educação física, né? De matemática não acontece. De física também, nada, né? Mas o professor de educação física é o preferido da escola, ou seja, o jovem ele ama esporte, né? E a gente precisa usar isso como uma ferramenta de manter ele na escola, né? De tornar a escola mais atrativa. Então, porque assim, a Secretaria de Educação de Manoel Vitorino não é só da educação, ela também é de esporte, cultura e lazer. Perfeito. Né? Então, a gente tem desenvolvido atividades para o esporte amador, aquele esporte que é feito fora da escola, né? Então, a prefeitura tem realizado campeonatos, o município agora está participando de um campeonato regional, que é o Intervale, né? Que envolve vários municípios da Bahia. Estamos até em primeiro lugar nesse campeonato, né? Mas o que me motiva realmente é o esporte na escola, né? E eu acho que esse é o maior papel da Secretaria de Educação. Então, a gente tem desenvolvido já, estamos planejando para iniciar agora no mês de maio algumas oficinas, além das aulas de educação física, né, que já tem nas escolas. Estamos fazendo licitação para equipar essas escolas. As escolas, elas não têm os equipamentos básicos esportivos que o professor precisa, né? Estamos realizando licitação para comprar esses materiais, já compramos alguns, mas a gente precisa equipar, né? Enfim, o esporte, ele é imprescindível, né? Ele é muito importante para que esses alunos passem a gostar mais das escolas, para que eles permaneçam na escola. Então, a gente tem alguns projetos de criar algumas oficinas, além das aulas de educação física, oferecer também algumas oficinas, não só de esporte, como também de música, né? A gente já está planejando, implantando agora em maio essas oficinas. E ao longo do ano a gente pretende fazer alguns campeonatos entre as escolas, né? Que é algo que a gente sabe também que vai motivar, né? Demais, né? Bom, aproveitando aí que você falou sobre a questão da música também, que já entra um pouco no lado cultural aí, sim, talvez. Sim. Queria saber um pouco mais sobre a questão da cultura pelo fato de que a lei... como se diz, Lei Aldir Blanc veio aí para garantir mais um desenvolvimento, dar um apoio maior para esse lado. E aí eu queria saber como é que Manoel Vitorino vem se aproveitando desse tipo de recurso que foi disponibilizado para essa área, né? Também para os artistas e o pessoal que trabalha nesse meio cultural. Como é que tem sido esses projetos e como é que tem sido esse aproveitamento? Certo. Apesar da secretaria, ela envolve a cultura também no município de Manoel Vitorino, o que a gente percebeu que nos últimos anos essa é uma área que não estava tendo atenção devida, né? E, inclusive, ainda na transição de governo, a gente descobriu que o município havia perdido recursos, né? Num volume considerado importante para a cultura do município, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi organizar o setor, né? A gente na verdade a estrutura já tinha, né? A estrutura do município já tem lá um supervisor de cultura. Ok. O que acontecia é que esse supervisor, ele tinha várias outras demandas dentro da secretaria, então ele não conseguia
atender às demandas da cultura, né? Então, hoje tem o setor de cultura, esse setor tem se organizado e a gente, graças a Deus, já tem até alguns frutos, né? Nesses 4 meses, a gente começou, já está com um edital aberto agora e serão investidos mais de R$100 mil na cultura do município. A gente está com um edital aberto que vai selecionar, né, os fazedores de cultura do município. Então, no curto prazo, a gente vai ter já esse investimento na cultura. Legal, né? legal. Bom, Robson, a gente está chegando aqui quase ao fim do nosso bate-papo. Não é o fim. Uhum. E aí, nesse meio período, eu queria propor a você um bate-bola, um jogo rápido, como eu gosto de falar, Certo. onde eu vou lhe falar uma palavra e aí eu vou lhe pedir que tu me responda com uma palavra também ou uma frase curta que defina isso. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos tentar. Bom, pra gente começar, educação. Resiliência. Ser professor é? Além de muita resiliência, paixão por aprender. Manuel Vitorino. Manuel Vitorino. Uma cidade acolhedora. Meu lugar, né? Minha casa. Escola. Escola é minha segunda casa. Vinícius Costa. Vinícius Costa, um jovem, né? Com muito potencial e com muita vontade de fazer aquilo que Manuel Vitorino precisa nesse momento. Esporte. Esporte, disciplina, diversão e saúde. Cultura. Cultura, cultura é uma área importante para abrir a mente, né? Para abrir a mente, para a aprendizagem, enfim. Robson Vilar. Um eterno aprendiz. E ser secretário é? Desafiador. Perfeito. Bom, Robson, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo e eu queria aproveitar para lhe dar o espaço para que você deixasse aqui um recado, uma mensagem para os pais, educadores, alunos, estudantes, sua para o pessoal de Manuel Vitorino no geral também, do que eles podem esperar da sua gestão na Secretaria de Educação, projetos e também desse feedback, né? Como é que está sendo esse trabalho? Bom, a gente estamos ainda no início, né? São 4 meses de gestão, são 2 meses de aula, de fato, né? Que quando a educação começa, quando iniciam as aulas, né? Estamos no nosso 2º mês, mas eu queria dizer para o povo, para a população de Manuel Vitorino, de que a gente, ao assumir, a gente estabeleceu algumas metas e que a gente está focado nessas metas, né? A gente tem um planejamento e esse planejamento está dando certo. Educação não se faz do dia para o outro, né? E então, os resultados, né, eles virão, já começaram a vir, mas eles virão no médio prazo, né? Eu queria pedir o apoio, a compreensão, né, de toda essa população, de todos os pais, de todos os professores. Aproveitar aqui para agradecer meus colegas professores, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, toda a equipe de apoio das escolas, merendeiras, zeladoras, né? Então, a gente tem um pessoal lá que são muito esforçados, né, que estão contribuindo muito para a educação de Manuel Vitorino. E, em breve, a gente vai mudar, né, a realidade da educação do município. Estamos trabalhando muito por isso. Bom, Robson, eu gostaria de agradecer por ter topado fazer um pouco desse bate-papo com a gente aqui no interior baiano, ser o nosso primeiro entrevistado falando um pouco mais sobre educação também de Manuel Vitorino. Então, fico aqui meu agradecimento e meu convite também para uma próxima oportunidade. A gente está falando um pouco mais sobre isso novamente. Obrigado. Bom, agradeço você também aí de casa que está nos acompanhando e fique com o próximo episódio que vai lançar futuramente. Obrigada!